Paz, irmãos. Glória a Deus, né, pela mensagem que o pastor transmitiu nessa reflexão. Interessante que a palavra que eu trago nessa noite, que o Senhor colocou em meu coração, ela vem trazendo o mesmo segmento. Isso é o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. O Espírito Santo de Deus, ele faz isso. Ele começa a organizar desde o início e vai passando até o final do culto, trazendo a mesma palavra, a mesma posição. Isso é no louvor, nas orações. Isso é a comunhão que nós devemos ter um para com o outro, para ter esse encontro, né, de pensamento, esse encontro de sentimento. Tudo isso é o próprio Deus que coloca sobre nossas vidas. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Primeiro Pedro, capítulo 2, verso 9. Amém? Que diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ora, baixa sua cabeça, vamos orar. Querido Deus, nós te louvamos, Senhor, pela tua presença, pela ação do teu Espírito em nossas vidas, porque o Senhor tem sido muito fiel para conosco, tem nos convocado, Senhor, para ouvir melhor a tua palavra, para ficar sensível à voz do teu Espírito, para estar envolvido com a tua presença. Pai amado, nos envolva a cada dia, Senhor. Abençoa a tua igreja e continua conosco, nos ensinando em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. É interessante que quando o pastor estava ministrando, ele falando sobre a postura, né, a posição de um crente, né, na sua palavra aqui, ele colocando, a gente fica um pouco meio constrangido, né? Porque nós começamos a analisarmos quem somos nós, o que é que nós fazemos, o que é que nós estamos vivendo, e quando vem uma palavra desse nível para nós, a gente fica assim impactado e começa a mover o nosso pensamento e começamos a ver que quantas coisas erradas nós estamos vivenciando e fazendo. Isso não é ruim, não é ruim. Isso é bom, porque nós estamos aprendendo, sendo corrigido por Deus. Então, o Senhor está dando oportunidade para que nós crescêssemos junto de forma diferente, crescendo num perfil de um cristão para conseguir entrar nos céus. Porque se nós não tivermos essas correções, se nós não vivemos nessa posição que a palavra de Deus nos refere a seguir, é em vão a nossa vinda à igreja. É em vão dizer que nós somos cristãos. Porque nós só por palavra e ações nenhuma, então fica meio complicado para a gente ter verdadeiramente a salvação, aquilo que a gente mais almeja. A não ser que pessoas que vêm para a igreja só para disfarçar, né? Para dizer que é crente, para estar enganando, para estar mentindo, para estar achando que pode ficar escondido da visão de Deus. Mas não adianta, porque se suba ao céu, o Senhor me próximo do abismo, eu vou encontrar o Senhor. E o Senhor, ele vê tudo e sabe todas as coisas. Nós conseguimos enxergar a pessoa humana, mas quem vai lá dentro do coração e consegue entender você e compreender e conhecer é o Senhor. Então não adianta a gente se esconder da ação de Deus. E quando fala aqui, meus irmãos, que nós somos uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa,
Isso pesa, né? Em nossas vidas. Quando fala santa. Será que nós realmente estamos vivenciando essa palavra? Será que nós estamos aceitando que essa palavra seja realmente em nossas vidas? E nós estamos vivendo uma posição de santidade? Porque a palavra de Deus, ele pede, de seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Está escrito. Então, como é que eu estou vivenciando a minha vida? Como é que eu estou caminhando nessa posição de cristão? Essa posição da palavra. É interessante que quando o pastor falava que a Bíblia identificava o cristão, nos faz lembrar daquele momento quando Pedro, ele saiu do momento quando o povo estava prendendo, né, Jesus, ele saiu se escondendo, porque ele não queria demonstrar que era um dos seguidores de Jesus. Ele estava se escondendo ali, aquele momento que ele negou a Cristo, que o povo falava, ei, aquilo dali é um deles, aquilo dali sim é um deles, e ele dizia, não, não, aí o povo olhava assim para ele, não, é sim, ele fala, ele age, ele tem uma postura igual a Cristo. Então isso me fez lembrar, na hora que o pastor falou da Bíblia, porque a Bíblia identificava. E você, como é que está sendo identificado para dizer que você é de Cristo? Então muitas vezes a gente começa a acompanhar a tal de moda, né? A moda quer que a gente use assim. Então começa, eu pego muitos jovens, né? Começa a fazer coisas que o mundo faz, também eu vou fazer. Aí como é que eu vou identificar se realmente eu sou de Cristo? O povo naquela época conseguiu conhecer Pedro, e ele negou, não, eu não sou não. Eu não sou não. Aí ficou ali todo aquele jeito, se escondendo, mas não adiantava, porque aquele que é de Jesus, o povo conhece. Lá vai o crente, lá vai Pedro, ele estava com Cristo, ele estava, veja não como ele é, a voz dele, a fala dele, o caminhar dele. Isso é que nós devemos ser, essa postura. Nós não devemos se misturar com problema de moda, com problema que fulano está assim, ciclano está dessa forma, também quero ser igual. Não, nós temos que estar de acordo com a palavra. Devemos viver de acordo com a palavra, para ter essa palavra que diz que somos geração eleita. Somos aquele sacerdócio real, uma nação santa. E dentro disso tudo, desse contexto, duas palavras me chamam a atenção. E são duas palavras que estão martirizando o povo de Deus dentro das igrejas. Martirizando a nossa igreja. Dando dificuldade aos pastores sérios que querem determinada posição diante dos céus. São duas palavras que estão envolvendo. É a mentira. A mentira é uma coisa muito forte, né? Que a gente fala assim, muito... que é incontrolada, nós observarmos, e o medo está impedindo que a igreja cresça, está impedindo que o povo de Deus esteja conectado com a presença. Vamos para o medo. O medo são coisas que atrapalham a sua vida em todos os sentidos. O medo faz com que você não prolongue. O medo faz com que você não insista com o melhor para você. O medo faz você desistir. E esse tal demônio chamado medo está atrapalhando muito cristão dentro da igreja. Não quero louvar, não quero participar do encontro das mulheres, não quero pregar, não quero falar de Jesus, não quero ir ao campo, não quero nada. Sempre tem medo. E o medo não vem do Senhor. É um demônio que impede o seu crescimento e o seu caminhar para o melhor. Precisamos analisarmos isso. Precisamos repreender isso de nossas vidas. O medo faz você conquistar muitas coisas. O medo faz você viver momentos agradáveis com Deus. O medo faz você não ter comunicação com a sua família, com o seu filho. Não, eu tenho medo. Não, eu tenho medo, não dá porque eu tenho medo. E isso vai atrapalhando todo o seu prosseguir, todo o seu agir. Então, meus irmãos, que nessa noite
nós possamos vivenciar a nova história. Precisamos repreender de nós essas palavras que vêm nos atrasando, vêm nos colocando para trás constantemente, como o pastor estava falando, palavras tórpidas, né? Palavrões, são tudo isso que faz que nós ficamos totalmente sentados sem nenhuma ação espiritual boa, somente destruidora. Então, o medo faz isso. Isso não é de Deus. Quando João, aliás, Pedro, né, que ele ia sobre as ondas, sobre as águas, quando Cristo chamou ele não teve medo, né? Ele teve coragem. Mas ele foi. No momento que chamou, ele acreditou, caminhando. Aí, de repente, ele foi afundando. Por que ele foi afundando? Porque ele viu o vento, viu as ondas. Então, ele começou a ter medo. Então, o medo fez com que ele submergisse. Então, assim, somos nós. Se nós prosseguirmos diante da presença e num caminho começar a ter medo, você vai cair. Você vai afundar. Você não vai prosseguir. Você não vai chegar ao seu alvo, que é Cristo. Temos que tirar de nossa igreja, temos que tirar de nós, temos que afastar este demônio chamado medo, que está atrapalhando a nossa vida espiritual. E também temos a mentira. Meu Deus, quanta gente mentirosa. A mentira tem sido muito presente no nosso meio. Facilmente as pessoas mentem. Facilmente não se preocupam que o Senhor está escutando tudo isso que falam. É muito fácil mentir. E o interessante é que as pessoas preferem ouvir mentira do que ouvir a verdade. Quando falamos a verdade, não presta. Não é interessante, vai ser discussão, vai ser chatice, não vai entender nunca quando se fala a verdade. Mas quando se fala mentira, tudo bem, tranquilo, mas estou falando mentira. Aí está aceitando. Então temos que ajudar o nosso irmão a falar a verdade. E quando a verdade vir realmente à tona, você saber perdoar, você saber falar que é muito bom estar falando a verdade. Porque a mentira não vai ter nenhum fundamento, não vai chegar a lugar nenhum. Então, que esses demônios, mentira, medo, que está atrapalhando o nosso segmento, a nossa posição diante de Cristo, que devemos ter uma vida totalmente diferenciada para com a nossa posição de Deus, a gente tem que ter isso, tem que viver, vamos lutar para acabar com isso na nossa igreja. Assim, mastigando direitinho, são muitas coisas que nós observamos que precisamos tirar de nós. Mas esses dois pontos que eu destaquei, que seria até uma reflexão, mas aí foi bem melhor o pastor me colocar para falar por último, porque eu já ia transformar essa reflexão numa pregação, como eu estou falando agora, para colocar você na sua posição, para olhar para você mesmo. Porque eu sei, se eu chamar aqui, muitas pessoas não vão vir. Quem está com medo, quem está com mentira, porque vai se sentir totalmente constrangido com a palavra. Porque a palavra é chata. Mas a sua ação em dizer que não quer continuar dessa mesma forma, essa ação que você tem que refletir e saber que está atrapalhando a sua vida, tanto espiritual como a sua vida secular, material, você tem que tomar posição. Você tem que deixar dessas ações diabólicas que está destruindo você. O medo e a mentira. Eu tive a oportunidade de quinta-feira, eu estava pregando numa igreja de Cristo, lá no Alto do Refúgio, no círculo de oração, e a palavra que Deus determinou sobre a igreja foi bem parecida como essa, sobre o medo. E eu vi pessoas desabarem em choro, arrependimento magnífico diante da presença para receber a bênção de Deus. E essa palavra ficou mastigando, porque não é só numa igreja, pastor, é geral, está contaminando o povo de Deus. Porque Satanás, quando ele vem com a ação destruidora, ele não vem só para uma pessoa, ele vem para acabar com o exército de Deus.
Então nós fazemos parte do exército. Nós somos atingidos quando ele lança uma bomba terrível para o seu exército. Então nós devemos estar de pé, pronto, e não deixá-lo que ele nos abale. Qual a posição? É estar correto diante da presença. Então eu queria que nessa noite, eu peço que se você está com dificuldade, se tem alguém na família que tem esta postura, esse demônio seguindo você, vem aqui à frente, que nós vamos estar orando, está passando rápido, nós vamos estar orando por você nessa noite, para poder fazer diferença a partir de hoje. Levante-se, tenha coragem, não tenha medo, e vem aqui para a gente orar por você, no sentido de medo e de mentira. Pode vir. O pastor vai orar aqui. Vem cá, pastor Roberto. Quem é o primeiro que pode vir aqui? Eu, pronto, também estou aqui, sou o segundo. O pastor Roberto vai orar. Precisamos se dispor. Precisamos estar na posição de Deus para receber bênção, meus irmãos. Para receber bênção. Muitas vezes você não tem, mas tem alguém na sua família que está atuando nessa ação. Venha para cá para o pastor orar pela sua vida, pela vida da sua família, para poder quebrar esta maldição que está gerando em nossas vidas. Glória a Deus. Amém, irmãos. Que bênção, né? Coincidentemente, hoje eu vi um vídeo muito interessante sobre medo. Pegaram várias crianças. Pegaram várias crianças e colocaram numa sala cheia de cobras. As crianças, aquelas cobras, só que não eram venenosas, naturalmente. As cobras eram cobras mansas, sem nenhum veneno, e assim. E as crianças brincavam naturalmente com a cobra, né? E o que esse experimento queria nos mostrar? É que a gente nasce sem medo. Estão vendo isso? A gente nasce sem medo. Porque a criança estava vendo aquela cobra, estava brincando com ela sem nenhum medo. Então, isso prova que nós nascemos sem medo. Mas quem é que coloca medo em nós? Não é isso? Quem coloca medo é o inimigo, Satanás, para que a gente possa ser impedido de fazer aquilo que Deus tem na nossa vida. A gente tem medo de pregar, tem medo de cantar, tem medo de evangelizar, tem medo de tantas coisas. Por quê? Porque ele sabe que quando ele coloca o medo na nossa vida, faz com que a gente, nós paramos e deixamos de fazer aquilo que Deus tem na nossa vida. Achei muito interessante essa experiência. E uma palavra dessa nos alertando justamente para isso. Muito bom. Vamos orar então. Fechamos os nossos olhos. Pai bendito. Aí eu fui orar. Aí eu fui no quarto do Roberto, que é um quarto assim, um quarto separado. Aí eu fui e ajoelhei para começar a orar. Mas, meu irmão, eu senti, como se entrou uma presença no quarto. Mas essa presença, ela foi assim, de uma maneira que eu senti como se fosse uma sombra que me deu um medo tão grande, que eu me levantei e não orei mais. Levantei. Meu Deus, aqui como se encheu o quarto, aquela coisa escura, eu senti aquele peso, só me deu medo, e eu levantei e fui comprar. Isso. Quando a gente tem que utilizar a autoridade que Cristo nos deu, porque Ele nos deu autoridade para pisar em quem? Em serpente e escorpiões. Então, é porque o medo nos tira essa autoridade. E a gente tem que entender isso. Pai bendito, Deus da glória. Muito obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado, Senhor, por essa palavra ministrada sobre o medo, Senhor. Pai, Tu sabes que é algo que nos perturba, é algo que realmente nos afasta de Ti, nos afasta do Teu projeto, daquilo que Tu tem para nossas vidas, Senhor. Pai, nessa noite, em concordância com nossos irmãos, nós nos levantamos para desfazer toda a obra do diabo
que Satanás agora caia sobre terra, ó, que seja agora destruído, que seja derrotado no poder do nome de Jesus, que ele não tenha mais influência sobre as nossas vidas, nas questões do medo, sobre a nossa alma, Pai, em nome de Jesus. Que teu Espírito Santo, Senhor, ele nos dê coragem para fazer aquilo que nós temos que fazer sobre as nossas vidas, Senhor. Pai, nessa noite nós oramos e nós decretamos no reino espiritual, ó Pai, em nome de Jesus, que Satanás, você está derrotado e que todo o medo sobre as nossas vidas saia agora. Coloque a mão na sua cabeça, irmão. Em nome de Jesus. Coloque a sua mão, por favor. Coloque a sua mão direita na sua cabeça. Em nome de Jesus. Você vai fazer. Quando eu disser sai, você levanta, tira a sua mão. Vamos fazer isso 3 vezes. Ó Pai, em nome de Jesus, que todo medo agora saia em nome de Jesus. Saia em nome de Jesus. Novamente, saia em nome de Jesus. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos sentar, meus irmãos.